Olá, gente, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade, né? E a aula de hoje é a última aula, a última parte aí, né? Sobre essa caminhada aí da evolução histórica do átomo. E na última aula a gente viu, né, sobre o diagrama de Linus-Pauling, só foi apresentado, né? E eu tinha comentado com vocês que hoje eu faria uma aplicação com vocês, aplicação de exemplos, porque eu acredito que com a aplicação desses exemplos fica 1000 vezes mais fácil, né, de vocês entenderem e como que faz, né, uma distribuição eletrônica. Então, só recapitulando, né, que foi comentado na aula passada, sobre essa parte aqui do diagrama de Linus-Pauling, né? Aqui apareceu, né, foi colocado um exemplo. Aí aqui tem o seguinte, 3s2, né? Aí a gente viu que o 3, ele está representando o nível energético. O S, ele representa um subnível, né? Um subnível energético. E o 2 é a quantidade de elétrons que cabe naquele subnível, né? Tanto que a gente tem aqui uma tabela, né? Falando que cada um desses subníveis aqui, ó, comporta uma certa quantidade de elétrons. Mas agora a gente vai ver isso na prática, né? Então, aqui é outra tabela, né? Coloquei outra tabela para ajudar vocês. Aí aqui, ó, aqui são as camadas eletrônicas, né? Que vai da camada K até a camada Q, ó. K, L, M, N, O, P, Q, né? E em cada uma dessas camadas, você tem a quantidade de elétrons que ela compõe, né? Aí aqui na camada K, o máximo de elétrons é 2, na camada L é 8, na camada M é 18, né? Aí aqui desse lado está representando os subníveis de energia, né? Então, o que a gente sabe? Aqui, ó, por exemplo, na camada K. Aqui diz que o número máximo de elétrons é 2. Aí, ó, como que fica representado o subnível de energia? Aí fica 1s2, né? Por que 1s2? Porque 1 está representando a camada K, que é numerado pelo número 1, né? Aí S, porque o subnível comporta até 2 elétrons, ó. 1s2. Aí aqui o outro exemplo, né, da camada L, ó. Vocês podem observar que suporta até 8 elétrons. Aí como que fica, né? Mostrando os subníveis, fica 2s2, 2p6. Mas por quê? Aqui, tipo, 2s2, S2, a gente sabe que comporta até 2 elétrons, esse subnível, o S2, né? Aí agora tem o P6. Por que P6? Porque o P, o subnível P, né? A gente sabe que ele só suporta até 6 elétrons também. E somando com esses 2 elétrons aqui, ó, fica o quê? Fica 8 elétrons. Porque na camada L suporta até 8 elétrons, ó. Suporta 8 elétrons. Tá entendendo, ó? E assim sucessivamente com os demais subníveis, ó. Então vamos ver aqui uma aplicação desse, como que faz uma distribuição eletrônica. Então vamos aqui, deixa eu colocar aqui a caneta. Aqui a gente tem um exemplo do fósforo, do elemento químico fósforo, ele tem o número atômico 15. Então, como que a gente faria uma distribuição eletrônica se baseando aqui pelo diagrama de Pauling, né? Aí vocês observam que ficou assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Assim, se vocês somarem esses valorzinhos aqui, ó, 2, ó, esses de cima aqui, ó, que está representando a quantidade de elétrons, ó, vocês vão perceber que vai dar 15, que é exatamente o número atômico do fósforo, né? E o que é o número atômico? É a quantidade de prótons, né? E se você estiver falando de um átomo nêutron, essa mesma quantidade de prótons também representa a quantidade de elétrons. Então, significa que aqui também tem 15 elétrons, né? Aí, como é que foi feito? O diagrama de Pauling, você segue umas setas, um esqueminha de setas,
que ajuda vocês a fazer essa distribuição eletrônica. Então, como é que faz essa distribuição? Ó? Você começa daqui de cima, né? Como tem mostrando aqui a primeira setinha. Aí vai nessa ordem, ó. 1s2. Aí vai lá na ponta e volta, ó. Aí vai 2s2, que é o próximo, que é a próxima camada. Aí continua. Vai pro 3s2? Não. Você vai lá pro 2p6, ó. 2p6, aí é que segue. 3s2. Aí continua. Vai pro 4s2? Não. Você vai lá pra ponta de novo, ó. 3p6, aí agora desce. 4s2. Só que não precisou chegar no 4, né? Já foi o suficiente até o 3p6. Mas espera aí. Vocês estão vendo que não tem 6 aqui. Por que tem 3 agora? Bom, o 3p6 significa que naquele subnível o máximo é 6 elétrons. Mas eu preciso sempre colocar 6 elétrons em todas as distribuições eletrônicas? Não, só se for necessário. Aqui no caso não foi necessário colocar todos os 6 elétrons desse subnível. Porque só com 3 já foi o suficiente, né? Para dar os 15 elétrons do fósforo. Então, é assim que faz a distribuição eletrônica, né? Pelo diagrama de Pauling. Vocês seguindo esse esqueminha de setas, vocês conseguem fazer, né? Só que é claro que eu aconselho que vocês pratiquem bastante, porque você realmente só consegue ter uma certa habilidade, né? Com configuração eletrônica, quando você começa a praticar com o diagrama de Pauling, que ajuda muito, ajuda bastante. Aí tem outro exemplo de aplicação que eu vou fazer, só que agora com outro átomo, com um átomo de cloro, né? Que a gente está vendo aqui que o número atômico dele é 17, né? Significando que ele tem 17 elétrons. Então, como é que a gente faria a distribuição eletrônica do cloro? Seguindo o mesmo esquema, né, gente? Seguindo o mesmo esquema, o esquema do que a gente fez no slide anterior. Aí aqui, ó, ficou aqui, como que ficou? Ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. É o mesmo esquema. Você começa daqui de cima, da setinha aqui em cima, e vai descendo e subindo, ó. Vamos lá. É mais fácil mostrando, né? Ó, 1s2, vai lá pra ponta, aí vem 2s2, ó. Aí continua. Vai lá pra ponta, aí desce. 2p6, 3s2. Aí vai lá pra ponta de novo. 3p6, ó. Aí parou no 3p6 aí, né? Aí vocês observam novamente aquela coisa lá. Tá, é 3p6. Por que tá 3p5? Porque não precisou usar todos os 6 elétrons desse subnível. Só com 5 foi o suficiente. Porque se você for somar aqui, ó, esses elétrons, né? Você vai perceber, né, que dá 17, que é a quantidade de elétrons que tem no cloro, né? No seu estado fundamental, no seu estado neutro. Então, aqui, né, é dessa maneira que faz a distribuição eletrônica pelo diagrama de Pauling, né? E um outro detalhe, né, que esse último aqui, ó, é muito interessante essa parte sobre a camada de valência, tá? A camada de valência é o nível energético, ó, mais externa aqui, ó. É a camada mais externa do átomo, ó. A camada mais externa do átomo, ela é conhecida como camada de valência. Então, aqui no caso, qual que seria, como que a gente identifica a camada mais externa, né, a camada de valência aqui do átomo de cloro? É no caso, ó, a camada 3, né, ó. Essa aqui é a camada de valência, ó. 3s2 e 3p5. Essa é a camada de valência do átomo de cloro. E quantos átomos o átomo de cloro tem na camada de valência? Tem 7. Quando vocês adentrarem nessa parte de tabela periódica, vocês vão aprender
como que identifica a quantidade de elétrons na camada de valência de um determinado grupo da tabela periódica. Aqui o cloro é porque ele pertence ao grupo dos halogênios. E todos os halogênios têm 7 elétrons na camada de valência. Então isso também é bem legal, é bem interessante quando a gente está estudando as periodicidades químicas, né, quando a gente está vendo tabela periódica. Mas por hora, né, como a gente está vendo só distribuição eletrônica, então para vocês saberem, né, quantos elétrons tem na camada de valência, vocês precisam fazer a distribuição eletrônica, né? Aí aqui a gente está vendo, ó, que tem 7 elétrons na camada de valência, né? Na camada 3, ó, com 3s2 e 3p5, que é a última camada que a gente terminou de fazer, né? A contagem aqui dos elétrons. Tá, mas agora, né? A gente vai chegar no último momento, né? Que a gente vai falar sobre o modelo atômico atual. Então, desde o início, vocês viram que, né, vários modelos, vários cientistas, filósofos, contribuíram de alguma maneira para o modelo atômico, né? Aliás, até para o modelo atômico que a gente tem hoje, que é o mais aceitável. Todos aqueles que foram apresentados, né, tiveram sim falhas, né? Algumas falhas, mas contribuíram muito para o novo modelo que a gente tem hoje, né? Então, cada um daqueles cientistas, Rutherford, Bohr, Thomson, Bohr, Dalton também, né? Contribuíram, né, com seus modelos com o que a gente tem hoje. E aqui também, ó, são outros cientistas que ajudaram, né, para a formação desse novo modelo atômico, só que aqui eles são mais direcionados, eles se utilizam mais da quântica, né, da física quântica. Aí aqui a gente tem o Louis de Broglie, que ele veio com essa ideia de dualidade da matéria, né, que toda e qualquer massa pode se comportar como uma onda. Aí tem o Schrödinger, que ele veio com essa ideia de orbitais, né? Ele vai desenvolver o modelo quântico do átomo, ou modelo probabilístico, colocando uma equação matemática, que é a equação de onda, para o cálculo da probabilidade de encontrar um elétron. Então, vocês se atentam para essa palavra aí, probabilidade de encontrar um elétron, girando em uma região do espaço denominada orbital atômico. Então, até agora a gente viu que essa coisa de camada eletrônica, da eletrosfera, que os átomos, né, esses modelos mais antigos, tipo de Rutherford, né, de Bohr, trouxe essa ideia de que os elétrons, eles estão ali, né, rodeando ali uma camadinha eletrônica, aquela coisinha certinha. Só que com o novo modelo atômico, ele é diferente. Não tem mais não tem tanto a ver assim com uma posição específica, o elétron fica ali orbitando na camada eletrônica. Não. No novo modelo, você tem probabilidades. Nossa, eu acho que ali eu tenho probabilidade de encontrar um elétron rodeando ali naquele espaço. Eu não tenho a certeza específica, mas eu tenho uma probabilidade que ele possa estar ali naquela região, né? Aí tem a questão do Heisenberg, né? Que ele trouxe o princípio da incerteza, né? Também que contribui demais para esse novo modelo atômico, que é impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Se determinarmos sua posição, não saberemos a medida da sua velocidade e vice-versa, né? Então, como é esse novo, né, esse modelo atômico que está sendo mais aceitado, né? Até agora, nesse momento. É esse aqui, ó. Né? Então, ele é um pouquinho assim diferente, né? Bem diferente do que a gente viu até agora, que tinha aquela coisa mais bonitinha, mais esquematizada. Mas o modelo atômico assim, que está sendo, né, mais aceito é esse aqui, tá? E aqui diz o seguinte, né? Que ao contrário do modelo de Bohr, o modelo da mecânica quântica não define o caminho exato de um elétron, mas em vez disso ele vai prever, né, gente, que é essa questão das probabilidades.
Ele vai prever a localização do elétron. E esse modelo ó, pode ser retratado como um núcleo rodeado por uma nuvem de elétrons. Ó. Então, agora a gente tem uma nuvem. E os elétrons estão aqui nessa nuvem, né? Aí a gente ainda permanece com o núcleo, né? E ao redor ficam os elétrons nessa nuvem aqui. Só que a gente não tem uma certeza exata. A gente sabe de uma coisa, que na nuvem mais densa, provavelmente vai ter mais elétrons do que na nuvem menos densa, né? Então, aqui, ó. Aqui, né? A gente tem uma nuvem mais no centro, uma coisa mais escura, né? Uma nuvem mais densa. Então, provavelmente aqui tem mais elétrons do que aqui, né? Na ponta. Então, essa coisa do modelo atômico atual traz isso, traz essa ideia de probabilidades, né? Eu tenho probabilidades, eu tenho chances de prever onde que o meu elétron vai estar, certo? Naquele átomo. Então, esse é o modelo atômico atual, né? Então, a nossa aula foi sobre isso, né? Ela finaliza aqui. Hoje é a última aula, como eu falei no início da aula. E eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham, né, gostado dessa coisa da evolução histórica do átomo, que vocês possam ter, de alguma maneira, né, ter se empolgado com essa coisa de modelos atômicos, do que é composta a nossa matéria, né, do que ela é formada, porque a matéria é tudo que está ao nosso redor, né? Nós somos matéria, né? Então, imagina só aí saber do que é composta essa matéria, né? Do que nós somos feitos. Então, é interessante vocês terem essa ideia em mente, porque aí a gente acaba até se interessando mais para estudar, né? Essas matérias, essa coisa de modelos atômicos, né? Nossa, mas como que deve ser, né? Esses átomos. E a ciência, ela vem só evoluindo, né, gente? Vem só evoluindo, já foi descoberta aí outras partículas, né? Menor, já foi... Aqui foi apresentado o quê? Só próton, elétron e nêutron, mas existem outras partículas subatômicas, tá? Então, a ciência ela só vem crescendo, só vem evoluindo, né? E eu tenho quase certeza que provavelmente um novo modelo atômico pode surgir aí, né? Quem sabe? E eu agradeço pela atenção de vocês, espero que vocês tenham conseguido entender, tá? E por hoje é só. Obrigada, gente.